Pessoal, dando continuidade à nossa série de vídeos a respeito dos sentidos, esse é o momento de falar sobre tudo o que está embutido dentro do sentido do tato. Bom, para quem não sabe, temos um vídeo que aborda os nossos 11 sentidos. E, além desse vídeo que aborda esses temas de maneira genérica, criamos também outros vídeos para aprofundarmos um pouco esses assuntos. Portanto, além do vídeo introdutório, temos outro que fala sobre olfato e gustação, pois são assuntos complementares. Temos outro que descreve os sistemas auditivo e vestibular, pois seus receptores estão entre aspas no mesmo local, que é o labirinto. Temos um vídeo sobre a visão e finalizamos essa série com esse daqui que engloba tato, pressão, temperatura, dor, vibração e propriocepção. Com isso, totalizamos esses 5 vídeos a respeito dos nossos 11 sentidos. E, já iniciamos esse vídeo aqui com uma curiosidade. Você percebeu que, exceto o assunto desse vídeo, todos os demais sentidos estão localizados na cabeça? Sim. Veja só. Visão, olfato, paladar, audição, sistema vestibular possuem seus receptores, isto é, possuem a parte mais periférica do sistema nervoso na região da cabeça. Fugindo à regra, temos os sentidos, digamos assim, que estão embutidos dentro do tato espalhados por todo o nosso corpo. O sentido do tato possui seus receptores no maior órgão do corpo humano. Sim, você sabia que a pele também é um órgão? É o maior órgão do corpo humano. Toda nossa pele apresenta receptores cutâneos que são acionados ao toque de algo ou alguém. O sentido do tato é diferente, pois além de seus receptores estarem espalhados por todo o nosso corpo, eles, também, acabam fornecendo outras sensações. Mas quais são elas? Bom, estão embutidas nesse sentido, outras modalidades sensoriais como a dor, a temperatura, a pressão, a vibração e a propriocepção. Vamos abordar cada uma dessas modalidades sensoriais. Dor. A dor serve para nos alertar que algo está de errado e tem o potencial de tentar evitar lesões físicas em nosso organismo. Sim, pois diante da dor, tomamos alguma providência para minimizarmos ou até evitarmos que algo nos machuque. É claro que ninguém gosta de sentir dor, no entanto é justamente por causa dela que, na grande maioria das vezes, evitamos nos machucar. Isso é verdade e é muito fácil provar. Pessoas que não possuem a sensibilidade da dor preservada, ou seja, que não sentem dor, estão mais propensas a sofrer sérias lesões. Mas quem não sente dor? Existe isso? Sim, existe. Existe uma doença extremamente rara em que a pessoa nasce com a ausência dessa sensibilidade. Essas crianças precisam ser vigiadas de perto por seus responsáveis, além de serem inspecionadas ao final do dia. Quem é responsável pela criança costuma palpá-la ao final do dia e procurar por machucados. Essas crianças podem estar machucadas e não sentirem dor. Sendo assim, são analisadas ao final do dia para ver se não existe algum hematoma, alguma fratura, etc. Existem outras situações bem mais comuns. Há, por exemplo, pessoas com diabetes que acabam desenvolvendo a neuropatia diabética e ocorre a perda da sensibilidade da planta dos pés. Essas pessoas podem, por exemplo, estarem caminhando na praia e não sentirem que formou bolha nos pés, ou pisar em algo pontiagudo, um prego, caco de vidro, rasgarem os pés e nem sentirem. Isso é extremamente perigoso, pois lesões desse tipo podem provocar graves infecções e a necessidade de internação hospitalar. É óbvio que não são todos os pacientes com diabetes que apresentam esse quadro clínico, mas isso pode acontecer. Existem diversas outras complicações que a diabetes pode trazer, mas no momento, o assunto é dor, por isso, trouxe esse exemplo para vocês. Existe uma doença que, hoje em dia, é rara, mas antigamente era mais frequente. É a hanseníase. Dentre outros problemas, uma das coisas que essa doença causa é a alteração da sensibilidade dolorosa, o que trazia como consequência, sérias lesões ao organismo do portador dessa patologia. Bom, já deu para notar que viver sem dor não é legal. Deu para perceber o quanto sentir dor é fundamental para vivermos com boa qualidade de vida, correto?
Essa sensação está aí justamente para nos alertar que algo nos machucou ou pode nos machucar e, diante dessa informação, tomamos certas atitudes para minimizar ou evitar o problema. E tem mais, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, além de caracterizá-la como algo físico, conforme descrevi até agora, engloba, também, em sua definição que, situações emocionais, também são caracterizadas como dor. Sim, a dor emocional, também é dor. Portanto, quando sofremos por uma quebra de relacionamento ou quando algum parente morre, isso também é dor. Tato. Por meio do tato, sentimos se algo é liso, rugoso, escorregadio, grudento, duro, macio, além de podermos, também, verificarmos seu formato. E essas informações são interpretadas por nosso cérebro de maneira tão precisa que, mesmo sem olharmos, manuseando algum objeto, conseguimos identificá-lo. E isso tem nome. Isso chama estereognosia. Estereognosia é a capacidade de sabermos o que estamos pegando, mesmo sem olharmos para ele. Os receptores de nossa pele captam essas informações físicas do objeto que está sendo manipulado e por meio de suas vias nervosas, as conduz ao cérebro. No cérebro, existe a comunicações entre diversas redes neurais até que as redes relacionadas à memória dessa modalidade sensorial seja estimulada. Ocorre uma comparação sobre as sensações táteis que estão chegando àquelas já existentes em nossa memória e, com isso, conseguimos nomear aquilo que estamos sentindo com as mãos. As pessoas que sofrem lesões neurológicas em alguma parte dessas vias, pode perder tal capacidade. A isso damos o nome de estereognosia. Pressão. A pressão, apesar de semelhante, é algo distinto, pois podemos sentir que algo está nos pressionando de maneira suave ou com outros graus de intensidade. Note que uma coisa complementa a outra, mas não deixam de ser distintas. A pressão nos mostra com qual a intensidade que algo está encostando em nosso corpo. Pode ser algo pontiagudo. Se não sentirmos dor é porque esse estímulo pontiagudo não foi forte o suficiente para acionar os receptores das vias da dor, no entanto, os receptores de pressão foram acionados, pois precisam de intensidades menores de estímulos para que comecem a agir. Perceba como nosso organismo é inteligente. A partir do momento que o estímulo pode nos machucar, a via da dor passa a funcionar, justamente para tomarmos uma atitude frente a esse estímulo lesivo e procurarmos evitar que nosso corpo seja machucado. Dessa maneira fica óbvio perceber como as modalidades sensoriais são realmente muito mais do que aqueles famosos 5 sentidos, não é? Temperatura. Por meio da temperatura, sentimos calor ou frio e, a partir daí, tomamos alguma providência, como colocar mais ou menos roupa, alterar a temperatura do chuveiro, assoprar uma comida quente, assim por diante. E dependendo da intensidade desse estímulo térmico, os receptores de dor podem ou não serem acionados. Por exemplo, quando, sem querer, queimamos a mão, nosso braço realiza um movimento automático de retirada. Reflexamente, nosso membro se move. Isso acontece porque a alta temperatura não apenas ativou as vias que, ao chegarem ao cérebro nos faz reconhecer se a temperatura está ou não agradável. Além da via térmica, esse estímulo de alta magnitude, também proporciona o acionamento das vias de dor. E a ativação dessas vias produzem respostas reflexas, isto é, sem a participação do cérebro. É claro que, frações de segundo depois, a informação chega ao cérebro e somos capazes de reconhecer a alta temperatura a qual fomos expostos. Mas, quero dizer que, a primeira coisa que entra em ação é a via de resposta mais rápida, justamente para tentar manter a integridade física do nosso organismo. A parte do sistema nervoso responsável por essa primeira ação é a medula espinhal. E além do processamento dessas informações ocorrerem na medula, elas, também, vão para o cérebro. E é dessa maneira que temos ciência do que está ocorrendo e executamos outros atos motores, agora, voluntários em relação ao que está acontecendo conosco. Portanto, possuímos meios de controle dos movimentos tanto por vias reflexas, como por vias voluntárias. Quando as vias voluntárias estão agindo, significa que executamos as ações por nossa vontade, porque queremos. Diferente do que acontece quando, inicialmente, a medula é ativada. Nesse momento inicial, nossa interação com o ambiente é reflexo e, não por vontade própria.
Nascemos com essas programações de redes neurais para que nosso corpo já apresente as respostas de movimentos mais rápidos, na tentativa de evitarmos lesões corporais, mas que frações de segundo depois agimos com a intenção de realizar certos movimentos, reforçando uma melhor interação do nosso organismo com o meio em que vivemos. Vibração. Temos, também, a sensação da vibração, que são como se fossem discretos tremores em nossa pele. Podemos citar como exemplo, a sensação que temos quando nosso telefone celular está no modo de vibrar. Ou quando estamos na espera de nossa comida e o objeto que o restaurante nos deu começa a vibrar, indicando que a refeição está pronta. Trata-se de mais uma condição sensorial que nosso organismo dispõe, evidenciando a variabilidade de condições que podemos sentir e, com isso, juntar todas as informações que, simultaneamente chegam ao cérebro, que processa tudo isso e, a partir daí, programa e executa as melhores ações motoras de acordo com a demanda funcional que o momento pede. E por fim, temos a sensação que é desconhecida pela população em geral, mas é muito comum para os profissionais da área da saúde, como fisioterapeutas e médicos. Estou falando agora, da propriocepção. Os proprioceptores são os responsáveis por captarem informações sobre nosso aparelho locomotor, ou seja, sobre nossos ossos, articulações e músculos. Esses receptores são acionados sempre que existe algum grau de ativação muscular. E pessoal, vou dar uma dica. Sempre existe algum grau de ativação muscular, portanto, esses receptores estão sempre ativos. O momento em que eles menos trabalham é no sono mais profundo, ou seja, no sono REM ou no chamado sono paradoxal, momento em que nosso corpo se encontra mais relaxado, portanto, com menor grau de tensão muscular. Normalmente, quando existe ativação muscular, existe alteração dos graus em que as articulações estão. Por exemplo, quando caminhamos, movemos nossos braços e os ângulos nas articulações do tornozelo, joelho e quadril sofrem alterações. Quando levamos um alimento à boca, de maneira geral, o membro superior sai de uma posição de extensão para alcançar o alimento à frente, para a posição de flexão quando o alimento está na região da boca. É assim que proprioceptores agem. Eles informam ao sistema nervoso central como estão nossas articulações, quais as velocidades dos movimentos, qual força estamos executando e, se estamos parados ou nos movimentando. E mesmo quando estamos parados, nosso sistema nervoso é bombardeado de informações proprioceptivas. Mas como isso acontece? Simples. Por exemplo, se estamos parados de pé, há muita ativação muscular, caso contrário, cairíamos no chão por ação da força da gravidade. E além disso, os proprioceptores também estão levando informações a respeito da posição de cada articulação de nosso corpo. Diante dos fatos expostos, de maneira resumida, os proprioceptores estão aí para o nosso cérebro interpretar se estamos parados, nos mexendo e quanto de força estamos produzindo a cada momento. Em termos científicos, agrupamos todas essas modalidades descritas como informações somestésicas, onde o tato é apenas uma delas. Somestesia vem do latim, onde soma significa corpo e estesia significa sensação, logo trata-se das sensações gerais que podemos ter, dos pés à cabeça. É a sensação somestésica. E, as demais, vêm de regiões específicas e não do corpo todo. Para facilitar, popularmente dizemos que o tato é um dos 5 sentidos. Mas agora você já sabe que o tato é uma submodalidade sensorial que está dentro da sensação somestésica que, a rigor, envolve tato, pressão, vibração, temperatura, dor e propriocepção. E juntando com as demais sensações que possuímos, somamos 11 sentidos. E note uma coisa, quando alguém ou algo nos toca, temos a sensação do tato, sentimos a pressão desse contato, percebemos a respeito da temperatura, sabemos se houve ou não alguma vibração, se o toque foi muito forte, poderemos sentir dor e, por fim, isso nos chama a atenção sobre qual parte do nosso corpo foi tocada, nos proporcionando, também a sensação da propriocepção. E é por isso, que todas essas submodalidades podem ser resumidas, como a sensação do tato. Porém, tratam-se de diferentes receptores e vias nervosas diferentes, contudo, complementares. Ou seja, devemos sim dividi-las em outras sensações que possuímos, com o intuito de aprofundar e detalhar mais a respeito da neurofisiologia e das funções que cada um possui. E, para finalizar e tornar a coisa mais complexa ainda, temos ainda os receptores das vísceras.
Um exemplo é quando sentimos a sensação de saciedade. Quando estamos satisfeitos após uma refeição e nosso estômago está cheio. Também poderia argumentar sobre receptores endócrinos, quando, por exemplo, estamos ansiosos por algo e temos a sensação de tensão emocional. Contudo, como essas últimas duas modalidades citadas são extremamente diferentes das sensações que temos com os demais sentidos, esse é um assunto tratado à parte, portanto, permanecemos com os nossos 11 sentidos e não 13, caso considerássemos mais esses dois. Bom, caso não tenham visto os demais vídeos, gostaria de lembrá-los que essa série é composta por 5 vídeos. O primeiro vídeo introdutório sobre os nossos 11 sentidos, e depois os demais, onde podemos comentar um pouco mais a respeito deles, havendo, portanto, um vídeo para a sensação da visão, outro para olfato e paladar, outro para audição e equilíbrio e outro para as informações somestésicas. Não deixe de assistir nenhum. Comente, vamos discutir sobre esses assuntos. A gente se vê. Ou não.